Então, pessoal, eu vou iniciar fazendo esses exercícios aí com vocês. Nesse caso aqui, está pedindo para a gente calcular a potência das raízes. Quando a gente vai calcular a potência de uma raiz, a gente copia lá a raiz, que no caso aqui, ó, é raiz quadrada de 7 elevada a 3. Nesse caso, a gente vai pegar o expoente que está aqui dentro da raiz e multiplicar pelo expoente aqui de fora. Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada de 7. Como aqui não tem nada em cima do 7, vale 1. Eu vou fazer 1 vezes 3, 3. Então, aqui deu raiz quadrada de 7 elevada a 3. Como é uma raiz quadrada, o meu expoente aqui, ó, para eu poder simplificar, ele tem que ser múltiplo de 2, e 3 não é. Então, a gente vai desmembrar isso aqui. Nós vamos escrever isso aqui em forma de multiplicação. Então, isso aqui é a mesma coisa que 7 ao quadrado vezes 7 elevado a 1. Porque aí eu caio na propriedade da potenciação, onde eu estou multiplicando potências de bases iguais, que é só eu conservar a base e somar os expoentes. Então, isso aqui, 7 elevado a 2 vezes 7 elevado a 1, é o mesmo que 7 elevado a 3. Pronto. Agora, ó, esse expoente 2 cancela com o índice 2, esse 7 perde a casinha. Porém, aqui é expoente 1, aqui é índice 2. Então, não dá para simplificar, porque eles não têm divisor comum. Então, esse outro 7 se mantém dentro da raiz. Então, a raiz quadrada de 7 elevada ao cubo é o mesmo que 7 vezes a raiz quadrada de 7. Lá na letra B, é, deixa eu... Bom, aí na letra B. Ai, tem gente chegando, peraí. Deu certo, né, Giana? Giana, deu certo? Ah, deu. Bom, aí, pessoal, na letra B, eu tenho raiz quadrada de 5 elevada a 2. Ó, então, eu vou pegar esse expoente que está aqui dentro. Vou pegar esse expoente que está aqui dentro da raiz, que no caso é 1, e vou multiplicar pelo expoente de fora. 1 vezes 2, 2. Então, isso aqui vai dar raiz quadrada de 5 ao quadrado. Cancela esse 2 com esse 2. O resultado será igual a 5. Na letra C, a gente tem aqui, ó, 3 mais raiz quadrada de 3 elevada a 4. A gente tem aqui o produtos notáveis, que a gente vai falar sobre eles hoje, né? Que no caso aqui é o quadrado da soma. Por quê? Porque eu tenho uma soma e eu estou elevando essa soma ao quadrado. Então, para resolver isso aqui, eu pego o primeiro termo, que no caso é 3, elevo ao quadrado. Copio o sinal de mais,
multiplico o expoente por cada um dos termos. Então, eu vou fazer 2 vezes 3 vezes raiz quadrada de 3, mais o quadrado do segundo termo. Então, mais raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então, ó, eu elevei o primeiro ao quadrado, multipliquei o expoente por cada um dos termos e elevei o segundo termo ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, mais 2 vezes 3, 6 vezes a raiz de 3, mais raiz de 3 ao quadrado, é uma potência de uma raiz. Então, o que vai ficar aqui? Raiz de 3, pego o expoente 1, multiplico pelo de fora, 1 vezes 2 dá 2. Então, isso aqui vai ficar 9 mais 6 raiz de 3. Esse 2 cancelo com esse 2, o 3 perdeu a casinha. Pronto. Agora eu só posso somar os semelhantes. Então, quais são os semelhantes? O 9 e o 3. Então, isso aqui vai ficar 9 mais 3, que são os semelhantes, mais 6 vezes a raiz de 3. 9 mais 3 dá 12. 12 mais 6 vezes a raiz de 3 é o nosso resultado. Por que eu não posso somar esse 12 com esse 6? Porque o 12 não está multiplicando com a raiz de 3. Quem está multiplicando com a raiz de 3 é o 6. Então, para eu continuar essa conta aqui, eu teria que achar a raiz quadrada de 3, multiplicar por 6, aí eu ia encontrar um número decimal, e aí sim eu poderia somar com 12. Vocês estão conseguindo entender? Estão tendo dúvidas? Querem fazer alguma pergunta até o momento? Não. Não? Tá dando tudo certo. Ok. A letra D é para gente elevar a raiz quadrada de 2 a 6. Então, isso aqui vai ficar... Opa! Raiz quadrada de 2 elevado a 6. Copio a raiz, multiplico esse expoente por 6, então 1 vezes 6 dá 6. 6 é múltiplo de 2, então dá para eu simplificar. Então, eu vou simplificar aqui por 2, simplificar aqui por 2. Quando eu pego 2 e divido por 2, dá 1. Deu 1, sumiu o radical. E aí eu copio a base que é 2 e simplifico aqui, ó. 6 dividido por 2 dá 3. Então, isso aqui deu 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2, que no caso dá 8. Certo? Letra E. Letra E é 2 vezes a raiz quadrada de 11 elevado a 2. Então, 2 vezes... Professora, Oi? desculpa te interromper, Pode mas falar. essas atividades é de que dia mesmo? É do Porque, dia 27 ao dia 31 de julho, tá. tá? Eu acho que é a atividade do dia 3, hein, professora? Peraí, deixa eu só olhar aqui direitinho que eu já te falo. Peraí. Aqui. Não, peraí, onde é que tá? Ai, gente, eu abri ela agora mesmo. Cadê ela? Peraí, blog. Deixa eu só confirmar É do aqui. dia 3 ao dia 7. O que você falou, Dani? É do dia 3 ao dia 7, essas. É o número 1, a data da atividade. Ó.
Ela tá, isso, do dia 3 ao dia 7. É porque ela coloca no blog do dia 27, né? Até o Ok. dia 31/7, que foi semana de estudos intensivos. Ah, essa aqui eu não corrigi com vocês, né? Não. Tem que corrigir então. E aí, depois, eu coloquei essa aqui, ó, do dia 3 de agosto ao dia 7 de agosto. Então, é do dia 3 ao dia 7, me perdoem, tá? Mas a gente vai fazer, eu volto nessas aqui também, ó, se for o caso. Se bem que eu acho, eu já fiz essa aula online com vocês. Não Já? foi essa, já. Não foi essa aqui, Pérola, que você até assistiu com outra sala? Na verdade, não, professora. Foi a atividade anterior a essa, É da mesma semana. verdade. Ah, tá. Não, então tá, tudo bem. Eu vou terminar de corrigir, de fazer essa que a gente já tá fazendo. E aí eu volto nessa daqui do dia 27 ao dia 31, tá? Tá bom. Então vamos só terminar para poder não virar bagunça. Então vamos lá. Opa, o que aconteceu, querida? Não é para você fechar, meu bem. Bom, então vamos lá. A letra E é 2 vezes raiz quadrada de 11 elevado a 2. Aqui a gente não tem soma, nem subtração. Então aqui não é produto notável. O que a gente está elevando a 2? Todo mundo que está aqui dentro. Então isso aqui é o mesmo que 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 11 elevado a 2, ó, porque eu multipliquei aqui os expoentes. Aí, 2 ao quadrado dá 4, esse 2 cancela com esse 2, aqui vai ficar 4 vezes 11. 4 vezes 11, 44. Letra F. Deixa eu ver o que era a letra F. 3 raiz cúbica de 3 elevada a 3. Então, é 3 raiz cúbica de 3 elevada a 3. Então, tá tudo sendo elevado a 3. De novo, não é uma soma, é uma multiplicação. Então, quem que eu vou elevar? Eu vou elevar o 3 elevado a 3 vezes raiz cúbica de 3, multiplico aqui, ó, 1 vezes 3 dá 3. Pronto, 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, vezes, esse 3 cancela com esse 3, o 3 perdeu a casinha, 27 vezes 3, 81. Letra G. Raiz quadrada de 18 elevado a menos 2. Então, eu tenho raiz quadrada de 18 elevado a menos 2. A gente viu lá na propriedade da potenciação que quando eu tenho um expoente negativo, para ele ficar positivo, eu inverto isso aqui. Então, a raiz quadrada de 18 não tem nada embaixo dela, é como se fosse raiz quadrada de 18 sobre 1, lembra? Então, eu vou inverter. O 1 sobe e o 18 desce. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 18 elevado a 2. 1 elevado a 2 vai dar 1. E a raiz quadrada de 18, multiplico aqui, vai ficar 18 ao quadrado. Esse 2 cancela com esse 2, isso aqui vai dar 1. E aqui vai ficar só 18. Pessoal, se eu estiver indo rápido, se surgir dúvida, me interrompa, tá? A letra H, raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3 elevado a 2. Então, aqui eu tenho raiz quadrada de 5
mais raiz quadrada de 3 elevado a 2. Ó, agora eu tenho uma soma. Então, isso aqui é o quadrado da soma. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que se eu estivesse fazendo isso. Ó, raiz de 5 mais raiz de 3 vezes raiz de 5 mais raiz de 3. Aí a gente iria aplicar a propriedade distributiva. Então, eu teria que multiplicar raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 5 vezes raiz de 3. Depois, raiz de 3 vezes raiz de 5, raiz de 3 vezes raiz de 3. Tá? Só que eu posso fazer isso sem precisar de sofrer com essa distributiva. Como que eu faço? Elevo o primeiro termo ao quadrado, então vai ficar a raiz de 5 ao quadrado. Copio o sinal de mais, multiplico o expoente por cada um dos termos e elevo o segundo termo ao quadrado. Aí, ó, aqui vai ficar raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 2 vezes raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 3, como elas têm o mesmo índice, eu posso multiplicar os radicandos. 5 vezes 3, 15. Então, isso aqui vai ser raiz quadrada de 15. Mais raiz quadrada de 3 elevado a 2. Cancelo, cancelo, vai ficar 5, mais 2, raiz quadrada de 15, cancela esse 2 com esse índice, mais 3. Junto os semelhantes. Então, no caso, vai ser 5 mais 3, mais 2, raiz quadrada de 15. 5 mais 3, 8. 8 mais 2, raiz quadrada de 15. Eu só quero mostrar para vocês como que ficaria se a gente tivesse feito pela distributiva, ao invés de fazer desse jeito que eu falei. Ah, pega o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, tá? Então, eu vou fazer aplicando a distributiva para vocês verem que dá certo. Então, é raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Um número elevado ao quadrado é ele vezes ele. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3. Aí eu vou multiplicar cada elemento do primeiro parênteses com cada elemento do segundo parênteses. Então, eu vou fazer raiz de 5 vezes raiz de 5 e raiz de 5 vezes raiz de 3. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Mais com mais, raiz de 5 vezes raiz de 3, raiz de 15. Agora que eu multipliquei a raiz de 5 por cada um dos elementos do segundo conjunto, eu vou fazer o mesmo com a raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 5, raiz de 15, mais raiz de 3 vezes raiz de 3, 3 vezes 3, 9. Pronto. Raiz quadrada de 25, 5. Mais, eu tenho uma raiz quadrada de 15 aqui e uma raiz quadrada de 15 aqui. Então, eu tenho duas raízes quadradas de 15. Mais raiz quadrada de 9, 3. Olha lá, ó. 5 mais 3, mais 2 raiz quadrada de 15. Isso aqui vai dar 8, mais 2 raiz quadrada de 15. Então, dá a mesma coisa, tá? Só que do outro jeito, quando a gente pega o fio da meada, ele vai mais rápido, tá certo? Bom, finalizamos o primeiro exercício. Alguma dúvida? Não, Não? não. Agora nós vamos transformar em um único radical e, em seguida, simplificar se possível.
Não sei por que essa porcaria tá abrindo toda hora coisa diferente. Quando eu tenho uma raiz de uma raiz, para eu resolver é muito simples. Então, aqui eu tenho raiz quadrada da raiz quadrada de 12. Então, o que eu faço? Multiplico os índices. Então, eu vou multiplicar o 2 por 2. Isso aqui vai dar raiz quarta de 12. Ele está pedindo para a gente simplificar se for possível. Só que se eu fatorar o 12, ó, por 2 vai dar 6, que por 2 vai dar 3, que por 3 vai dar 1. Então, isso aqui vai dar 2 ao quadrado vezes 3. Não dá para simplificar. Então, nesse caso aqui, eu deixo dessa forma mesmo, ó, tá? Então, raiz quarta de 12. A letra B é a raiz quadrada da raiz quadrada da raiz quadrada de 256. Então, eu vou multiplicar os índices. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, ó. Isso aqui vai me dar raiz oitava de 256. E aí, eu vou simplificar o 256. Então, o que eu vou fazer aqui com 256? Eu vou fatorar, certo? Como ele é par, eu começo dividindo por 2, que dá 128, que por 2 dá 64, que por 2 dá 32, que por 2 dá 16, que por 2 dá 8, que por 2 dá 4, que por 2 dá 2, que por 2 dá 1. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como o meu índice aqui é 8, 256 é a mesma coisa que 2 elevado a 8. Cancelo o 8 com o 8. Raiz oitava de 256 é igual a 2. Tá tranquilo aí, gente? Agora, a letra C, a gente vai ter um pouquinho de trabalho, porque a letra C é raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. O que a gente viu? Que um número, quando ele sai de dentro da raiz, é porque a gente simplificou os expoentes, né? O expoente que estava em cima dele com o expoente, com o índice que estava aqui. Então, esse 2 aqui, ó, ele estava dentro da raiz. Ele está de fora porque a gente conseguiu simplificar. Para resolver isso aqui, a gente vai primeiro voltar esse 2 para dentro da raiz. Então, eu vou copiar essa raiz aqui e vou voltar esse 2 para dentro da raiz. Como não tem nada em cima desse 2, o expoente vale 1. Então, para eu voltar ele para dentro da raiz, eu vou colocar ele aqui dentro da raiz e vou pegar o expoente que está em cima dele e multiplicar com o índice. 1 vezes 2 dá 2, ó. Porque como é 2 ao quadrado, se eu cancelasse esse 2 com esse 2, o 2 ficaria de fora, que é o que aconteceu aqui. E esse aqui continua dentro da raiz. Então, na verdade, isso aqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2. E quanto que é 2 ao quadrado vezes 2? Conservo a base e somo os expoentes. 2 mais 1, 3. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Multiplicar os índices. 2 vezes 2, 4. Então, isso aqui vai ser raiz quarta
De quanto? De 2 ao cubo. Quanto que é 2 ao cubo? 8. Se aqui fosse 2 à quarta, eu poderia simplificar o 4 com esse 4, mas não é o caso, né? Então, o expoente que vai ficar aqui é menor que o índice, eu não simplifico, eu deixo do jeito que está, ok? Professora, eu não entendi como você fez essa. Ai, peraí, que a coitada da Maria Laura tá tentando entrar e não tá conseguindo. Peraí, Maria Laura, eu vou mandar seu contato para Camila para ver se ela consegue te colocar, porque eu também não estou conseguindo. A Giana entrou, agora você não sei por que não está dando certo. Peraí. Silvana, tá me Oi. ouvindo? Eu entrei Ô, aqui para Camila. te falar que eu já tô falando com elas, tá? A Giana parece que deu certo, entrou. Agora a Maria Laura que não está conseguindo de jeito nenhum, Camila. Tá, eu já vou mandar para ela, tá? Tá, a Giana estava aqui, cadê? Saiu? Giana tá aí, gente? Tá. Giana tá. Dani, vou voltar lá para te explicar, tá? Tá. Peraí, só um pouquinho que eu saiu aqui do link. Ó, deixa eu fazer o seguinte aqui, antes de qualquer coisa. Deixa eu te mostrar um negócio. Quando eu tenho assim, Dani, ó, raiz quadrada de 16. Aí, para eu resolver a raiz quadrada de 16, eu escrevo 16 na forma fatorada. Então, eu vou escrever 16 utilizando uma potência. Então, eu venho aqui, ó, e fatoro 16. 16 dividido por 2 dá 8. Que divido por 2 dá 4. Que divido por 2 dá 2. Que divido por 2 dá 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 à quarta. Tá? Uhum. Aí, o que eu vou fazer? O 4, ele é múltiplo de 2, né? Que é o índice. Se ele é múltiplo, dá para eu simplificar isso aqui por 2, ó. Então, eu vou dividir aqui por 2 e dividir aqui por 2. Quando eu pego o índice e divido por 2, dá 1. Quando isso acontece, o radical some. Então, a casinha some. Aí eu vou copiar quem? A base, que é 2. E aí eu vou dividir aqui os expoentes, ó. Então, vou pegar 4 dividido por 2 dá 2. Então, a raiz quadrada de 16 é o mesmo que 2 ao quadrado, que é o mesmo que 4. Porque 2 ao quadrado é 2 vezes 2, certo? Então, para eu achar a raiz, eu tenho que tirar de dentro do radical tudo que eu conseguir. Quando eu consigo tirar tudo de lá de dentro, eu encontrei a raiz exata, tá? Então, para eu tirar, eu divido. Agora, se eu quero voltar isso para dentro da raiz, porque às vezes eu preciso, para resolver, ficar mais fácil sem eu ter resolvido a raiz do que eu resolver, tá? Então, é o que aconteceu aqui no caso de cima. Fica mais fácil quando esse número está dentro do radical. Então, o que eu vou fazer? O inverso do que eu fiz. Para eu tirar, eu não dividi ele por 2, ou seja, eu dividi pelo mesmo número que estava aqui no índice, concorda? Porque o índice aqui é 2, então eu dividi aqui por 2, ó. Então, eu dividi pelo mesmo número. Então, o que eu vou fazer? Se para eu tirar, eu dividir, para eu colocar, eu vou copiar a base, que no caso é 2,
e vou pegar o expoente que estava de fora, multiplicar com o índice. 2 vezes 2 dá 4. Olha lá, ó, ele voltou na forma original, tá? Então, para eu tirar, eu divido. E para eu voltar com ele para dentro, eu multiplico o expoente dele pelo índice da raiz, tá? Então, é o que aconteceu aqui, ó. Aqui, eu quero fazer o quê? Eu quero resolver... Opa! Eu quero resolver aqui a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2. Então, eu tenho que achar quanto que é 2 vezes a raiz quadrada de 2, que não vai dar um número exato, porque a raiz quadrada de 2 não é exata. E aí, eu acho a raiz quadrada desse número. Ou então, o que que eu faço? Ó, como esse aqui está do lado de fora desse, eu vou voltar esse cara para dentro dessa raiz. E aí, como eu vou voltar com ele para dentro dessa essa raiz aqui, ó, vai ficar sem ninguém. Então, ela ficou sem ninguém. E ele, eu vou voltar para dentro dessa outra raiz aqui, ó. Só que dentro dessa outra raiz, já tinha o número 2, que eu vou deixar lá. Agora, ele, eu vou voltar. Para ele voltar, eu vou multiplicar com quem já estava lá dentro. E aí eu vou fazer o quê? Vou pegar o expoente que estava em cima dele e vou multiplicar pelo índice dessa raiz aqui, ó. O índice aqui é 2, o expoente aqui, como não tinha nada, é 1. Então, eu faço 1 vezes 2, que dá 2. Aí, eu coloco o 2 lá dentro, ó. Por quê? Porque quando eu faço isso aqui, ó, esse 2 cancela com esse 2. Então, o que acontece? Esse 2 aqui perde a casinha, ó. Aí, ele volta para fora como ele estava, tá? Então, para ele entrar, eu vou multiplicar. Eu escrevo ele aqui dentro e multiplico os índices, o índice pelo expoente. Pronto. Agora, eu tenho aqui dentro dessa raiz 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 2. Então, eu vou resolver primeiro o que está aqui dentro dessa raiz. O que está aqui dentro dessa raiz? Uma multiplicação de potência de bases iguais. Então, eu conservo a base e somo os expoentes. 2 mais 1, 3. Pronto. Agora, ó, eu quero a raiz quadrada da raiz quadrada de 2 ao cubo. Nesse caso, o que que eu faço? Multiplico os índices. Então, índice 2 vezes índice 2 dá índice 4. E conservo o número que está aqui dentro, ó. Eu posso deixar ele assim, ou eu posso fazer o quê? Achar quanto que é 2 ao cubo, que no caso é 8. Deu para entender um pouquinho, Dani? Eu acho que Deu. tem mais um exercício desse tipo. Aí vai ficar mais fácil Ok. de você entender, tá? Bom, o próximo é a letra D, ó. A letra D é desse tipo. É raiz quadrada de 3 da raiz cúbica de 2. Então, eu vou colocar lá, ó. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz cúbica de 2. Então, o 3 está de fora, eu vou passar ele aqui para dentro. Copio a raiz grandona, porque ela é a última coisa que eu vou resolver. Copio a outra raiz, que é a raiz cúbica. Quem está dentro da raiz cúbica? O 2 já estava lá. E agora eu vou multiplicar com esse 3 que estava aqui do lado de fora e eu vou passar para dentro.
Só que para ele passar para dentro, eu vou pegar o expoente que está em cima dele, que no caso é 1, e multiplicar pelo índice, que no caso é 3. 1 vezes 3, 3, ó. Tá vendo? Ó, eles ficam iguais. Por isso que ele saiu, porque aí eu cancelei esse com esse, ele perdeu a casinha, tá? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar esse índice por esse índice. Então, vou fazer 2 vezes 3. E aqui vai ficar 2 vezes 3 ao cubo, 27. Isso aqui vai ficar 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 27, 54. Como ele pediu para a gente simplificar, se for possível, eu posso fatorar aí o 54 para ver se dá certo. Por 2 vai dar 27. Por 3 vai dar 9, que por 3 vai dar 3, que por 3 vai dar 1. Isso aqui dá 3 ao cubo vezes 2. Como os expoentes aqui, ó, são menores que o índice, eu não preciso de simplificar. Eu vou deixar assim. Raiz sexta de 54. Deixa eu só acender a luz aqui, que tá escuro. Então, isso aqui... Só ver se eu copiei o exercício certo. Que eu acho que eu não copiei, peraí. Ah, não, tá certo. É raiz de 2 mesmo. Então tá certo. Letra E, agora? Sim, sim. Como que é a letra E? Raiz quadrada da raiz quadrada de 16. Então, vamos lá. Raiz quadrada da raiz quadrada de 16. Nesse caso aqui, eu só multiplico os índices. 2 vezes 2, que vai dar raiz quarta de 16. Se a gente fatorar o 16, vai dar 2 à quarta. Cancela esse 4 com esse 4, vai dar resultado 2. Letra F agora. Deixa eu ver se tem F que eu não lembro. Tem. Raiz quadrada da raiz cúbica de 9. Mostrar D rapidinho. Oi? Tem como você mostrar D rapidinho? Você apagou? A D? É. Tá aqui. Você tá corrigindo, é isso? Isso, só vou printar aqui a tela. Obrigado. Depois eu compartilho com vocês também. Então tá. Se você não quiser concentrar aqui, pode ficar despreocupado, que eu compartilho depois, tá? Então tá, obrigado. Que é a letra F mesmo? Raiz quadrada da raiz cúbica de 9. Então, raiz quadrada da raiz cúbica de 9. Vou multiplicar aqui 2 por 3. Isso aqui vai dar raiz sexta de 9. 9 na forma fatorada vai dar 3 ao quadrado. Então, o expoente aqui vai ficar menor que o índice. Então, eu paro aqui, ó. Depois, a letra G. Raiz quarta da raiz quadrada de 600. Então, raiz quarta da raiz quadrada de 600. Multiplico os índices, então vai ficar 4 vezes 2. Isso aqui vai dar raiz oitava de 600.
Aí eu vou fatorar os 600. Por 2 dá 300, que por 2 dá 150, que por 2 dá 75, que por 3 dá 25, que por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Não dá para fatorar, né? Não dá para simplificar, porque isso aqui vai dar 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Os expoentes aqui, nenhum vai simplificar com 8, ó. Então, eu deixo assim. Raiz oitava de 600. Agora é a letra H. O que é a letra H? Raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de... Não, não é essa aqui não. Esse aqui é um... Cadê o 2, gente? Aqui. H. Raiz quinta de 2, raiz de 3. Então, aqui vai ficar raiz quinta de 2, raiz quadrada de 3. Ó, vou ter que passar esse 2 para dentro. Então, isso aqui vai ficar raiz quinta. Para esse 2 passar para dentro, vai ficar 2. 1 vezes 2, 2 ao quadrado. O 3 já estava lá dentro, se mantém. Isso aqui vai ficar raiz quinta da raiz quadrada de 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. Pronto. Agora só multiplico os índices aqui, né? Vai ficar raiz quinta vezes raiz de 2, 12. Isso aqui vai dar raiz quadrada de... raiz décima de 12. Alguma dúvida, pessoal, disso que eu fiz aí? Não, tudo certo. Tudo certo? Ótimo. Agora, o exercício número 3 está pedindo para vocês racionalizar o denominador dos números abaixo. Numa fração, o denominador nunca pode ser 0 e ele nunca pode ser uma raiz. Então, eu vou... Tem alguém chegando aí, peraí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Nossa, que tanto de coisa aberta. Deixa eu fechar isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar o meu denominador em um número natural. Ou um número inteiro, tá? Então, eu tenho que encontrar a raiz desse número. Então, o que eu faço para que esse denominador não fique uma raiz? Para eu cancelar essa raiz aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar o denominador, que é uma raiz de 5, por ele mesmo. Só que como eu multipliquei ele por ele mesmo, eu tenho que fazer a mesma coisa no numerador, tá? Porque o numerador, ele pode ser raiz, o denominador que não. Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Isso aqui é o mesmo que raiz quadrada de 25. E aqui eu multiplico o de fora com o de fora e conservo a raiz. Então, aqui, como não tem nada, é 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, isso aqui vai dar uma raiz de 5. Qual é a raiz quadrada de 25? Que número vezes ele mesmo dá 25? É o 5. Então, isso aqui é o mesmo que uma raiz de 5 sobre 5. Que é o mesmo que raiz de 5 sobre 5. Tá?
Uma outra forma de fazer isso aqui, ó, seria quando vocês colocarem lá para multiplicar com a raiz de 5, ao invés de vocês colocarem que é 25, vocês vão colocar a raiz de 5 ao quadrado, ó, porque está fazendo 5 vezes 5, tá? E aqui vai ficar uma raiz de 5. Aí esse 2 cancela com esse 2, isso aqui vai ficar raiz de 5 sobre 5. Então, essa seria uma outra forma. Pessoal, segura as pontas aí só um pouquinho, que eu acho que meu filho chegou e não tem ninguém para abrir a porta para ele. Vou lá abrir e já volto, tá? Desculpa, gente. Bom, então vamos lá. O próximo aí deixa eu ver o que é o próximo, que eu esqueci. Oh, meu pai. 2 sobre raiz quadrada de 7. Então, eu vou colocar lá. 2 sobre raiz quadrada de 7. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada de 7. Aí, aqui vai ficar 2 raiz de 7. E aqui vai ficar raiz de 7 ao quadrado. Corta, corta. Isso aqui vai ficar 2 raiz de 7 sobre 7. Não dá para simplificar. Parei aqui, tá? A próxima é 1 sobre raiz cúbica de 4. Ai, achei que era alguém que estava chegando. Aí é o seguinte, ó. O expoente que está aqui em cima do 4 é 1. Para essa raiz sumir, o expoente aqui, ó, teria que ser 3, certo? Porque aí eu cancelaria o índice com o 3. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz cúbica de 4 elevado a 2. Por quê? 4 elevado a 1 vezes 4 elevado a 2 dá 4 elevado a 3, tá? Então, eu vou multiplicar em cima também pela raiz cúbica de 4 elevado a 2. Aí, isso aqui vai ficar 1 raiz cúbica de 4 elevado a 2 sobre raiz cúbica de 4 elevado a 1 vezes 4 elevado a 2. Que vai dar raiz cúbica de 4 elevado a 2 sobre raiz cúbica, conserva a base, somos expoentes, de 4 elevado a 3. Pronto, ó, cancelo, cancelo. Eu vou ter raiz cúbica de 4 elevado a 2 sobre 4. Posso deixar assim, como posso achar quanto que é 4 elevado a 2, que no caso é 16, sobre 4. Vai até a letra D. A letra D
é 2 vezes raiz cúbica de 3. Então, vai ser 1 sobre 2 vezes raiz cúbica de 3. 1 sobre 2 vezes raiz cúbica de 3. Então, eu quero sumir com a raiz. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo. Ó, como aqui o expoente é 1, eu vou ter que multiplicar pela raiz cúbica de 3 elevado a 2. Em cima vai ficar raiz cúbica de 3 elevado a 2. Embaixo vai ficar 2 vezes raiz cúbica de 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 2. Isso aqui vai dar raiz cúbica de 3 elevado a 2 sobre 2 vezes raiz cúbica de 3 elevado a 3. Cancela esse 3 com esse 3. Vai ficar raiz cúbica de 3 elevado a 2, que no caso é 9, sobre 2 vezes 3, que é igual raiz cúbica de 9 sobre 6. Dúvidas, anjos? Não. Não? Bom, é o seguinte. Eu vou falar com vocês sobre os produtos notáveis, porque isso aqui é de fundamental importância. Vocês já viram no 8º ano, mas a gente precisa de conversar um pouquinho sobre isso. Quando a gente vai resolver uma equação de segundo grau, a gente pode utilizar a fórmula de Bhaskara, porque ela resolve qualquer equação de segundo grau. Porém, existe algumas técnicas que são muito mais rápidas do que a fórmula de Bhaskara. Então, assim, a fórmula de Bhaskara resolve qualquer uma, mas nem sempre é o melhor caminho, porque às vezes a gente consegue resolver isso utilizando a fatoração. Então, eu vou ganhar tempo, né? E a chance de erro, óbvio, vai ser menor. Porém, para isso, eu preciso conhecer os produtos notáveis, tá? Então, eu coloquei aqui, isso tá no blog, tem as explicações lá. Eu coloquei aqui para a gente conversar um pouquinho sobre ela. Então, o que são produtos notáveis? São multiplicações em que os fatores são polinômios. Existem 5 produtos notáveis mais relevantes, que são quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença, cubo da soma e cubo da diferença. A gente vai ver agora, no momento, os 3 primeiros. Quadrado da soma, quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença, tá? Então, o primeiro que a gente tem é o quadrado da soma. O que é o quadrado da soma? Ó, quando eu tenho isso aqui, x mais a elevado ao quadrado, eu estou elevando a soma ao quadrado. Por isso é chamado de quadrado da soma. Qual é a forma fatorada disso? Fatorar significa escrever em forma de multiplicação. Então, a forma fatorada disso daqui seria x mais a vezes x mais a. Tá? E qual seria a solução disso daqui? Aí eu faria o quê? Aplicaria aqui a distributiva, então eu ia fazer x vezes x, x vezes a vezes x, a vezes a. Então, ó, x vezes x, x ao quadrado, mais com mais, x vezes a,
AX ou XA, tanto faz. Então, já multipliquei o X por todo mundo. Aí, vou fazer a mesma coisa com A. Mais com mais dá mais. A vezes X, AX ou XA, tanto faz. Mais com mais dá mais, A vezes A ao quadrado. Juntos semelhantes, que no caso aqui é AX mais AX. Então, isso aqui vai ficar X ao quadrado. Eu tenho um AX, ganho outro AX, vou ficar com 2AX mais A ao quadrado. Então, esse produto, a solução desse produto notável seria isso, x ao quadrado mais 2ax mais a ao quadrado. Tem momentos que é melhor eu utilizar ele assim. Tem momentos que é melhor eu usar ele na forma fatorada, tá? Então, como é que eu faço para calcular isso daqui, né, esse quadrado da soma, sem precisar fazer esse monte de distribuição? Então, eu vou fazer aquilo que eu já comentei no exercício anterior, ó. O quadrado do primeiro, então x ao quadrado, copio o sinal, multiplico o expoente por cada um que está aqui dentro. Então, aqui vai ficar 2 vezes x vezes a, ou 2 vezes a vezes x, que dá no mesmo. E elevo o segundo termo ao quadrado, mais a ao quadrado. Então, ó, eu usei a regrinha. O quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se você não lembrar da regrinha, aplica a propriedade distributiva, tá? Então, isso daqui é o quadrado da soma. Por quê? Porque eu tenho uma soma que está sendo elevada a expoente 2. Dúvida desse? Professora, a gente do nono B, que o ano passado era do oitavo B, a gente não aprendeu nem forma de Bhaskara, nem equação de segundo grau. Não, mas fórmula de Bhaskara e equação de segundo grau, vocês vão ver agora no nono mesmo. Mas vocês devem ter aprendido produtos notáveis, imagino eu, né? Deve ter aprendido. Ó, aqui ficou desconfigurado aqui. Na verdade, isso daqui é x mais 7 elevado ao quadrado. Esse é o exemplo, tá? Então, para eu desenvolver esse produto notável, o que que eu faço? Pego o primeiro, que é x, elevo ao quadrado. Então, vai ficar x elevado ao quadrado. Copio o sinal, que é mais, e aí multiplico, ó, o expoente pelo primeiro pelo segundo. Então, vai ficar 2 vezes x vezes 7, mais o quadrado do segundo. X ao quadrado, como eu não sei qual que é o valor do x, vai continuar sendo x ao quadrado. Mais 2 vezes x vezes 7, 2 vezes 7, 14 vezes x. Mais 7 ao quadrado, 7 vezes 7, que é 49. Então, a resolução do quadrado da soma vai dar isso aqui, ó, x ao quadrado mais 14x mais 49, certo? Então, ou você pode usar, né, isso que eu acabei de falar, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, ou você faz a distributiva, x mais 7 vezes x mais 7, que vai dar a mesma coisa. Dúvida sobre o quadrado da soma? Não. Não? Não. Tá. Aí o próximo é o quadrado da diferença. O que é o quadrado da diferença? É uma subtração entre dois termos elevada a expoente 2. O que vai ser isso aqui? Basicamente a mesma coisa do primeiro. A diferença é que ao invés de eu colocar o sinal de mais, eu vou colocar o sinal de menos, tá? Então, o que vai ficar aqui? Isso aqui, ó, é a mesma coisa que x menos a vezes x menos a.
Eu posso aplicar a distributiva, então eu vou fazer x vezes x, x vezes a. Então, ó, mais com mais dá mais, x vezes x, x ao quadrado. Mais com menos dá menos, x vezes a dá xa ou ax, tanto faz. Agora, eu multiplico o menos a. Menos com mais, menos, a vezes x. Menos com menos, mais, a vezes a ao quadrado. Pronto. Junto aqui os semelhantes, o que vai ficar? X ao quadrado. Tô devendo um ax aqui e tô devendo um ax aqui. Então, eu devo 2ax mais a ao quadrado. Então, aqui, ó, eu tenho o desenvolvimento do quadrado da diferença. Ah, mas eu preciso fazer esse monte de setinha aí, fazer a distributiva? Não, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz com o quadrado da soma. O que eu vou fazer, então? O quadrado do primeiro, só que agora, ó, aqui é menos, então eu vou copiar menos. O expoente vezes o primeiro vezes o segundo. E aqui, menos a elevado a 2 vai dar mais a elevado a 2, porque menos vezes menos dá mais, certo? Então, o que eu tenho aqui? X ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado, ó. Então, deu a mesma coisa da distributiva lá, tá? Então, eu elevo o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, porque aqui sempre vai ficar positivo. Mesmo que aqui seja negativo, o segundo termo, quando é elevado ao quadrado, vai ficar positivo, porque você vai multiplicar o sinal, e menos com menos dá mais. Dúvidas? Dúvida, galera? Não? Não, tudo certo. Ó, agora o último que a gente vai ver sobre produtos notáveis é o produto da soma pela diferença. O que é produto? Resultado de uma multiplicação. Que multiplicação? Uma soma por uma subtração. Então, aqui, ó, eu estou fazendo x mais a vezes x menos a. Eu posso aplicar a distributiva? Claro que posso. Ó. Eu vou fazer x vezes x, x vezes menos a. Depois a vezes x, a vezes menos a. X vezes x, x ao quadrado. Mais com menos, menos. X vezes a, xa ou ax, tanto faz. Vou colocar ax. Agora eu vou fazer, ó, mais com mais dá mais. A vezes x. Mais com menos dá menos. A vezes a ao quadrado. O que vai acontecer aqui? Eu tenho x ao quadrado. Aqui eu devo a x, aqui eu paguei a x. Então, vou ficar com 0 a x. Então, eles se anulam. E aí, vai sobrar o menos a ao quadrado. Então, o que acontece quando eu estou fazendo o produto da soma pela diferença? O termo do meio vai cancelar. Então, se ele vai cancelar, eu vou fazer o quê quando eu tiver o produto da soma pela diferença? Eu vou achar o quadrado do primeiro termo, vou colocar o sinalzinho de menos e o quadrado do segundo termo. Igual aqui, ó. Deixa eu fazer esse aqui para vocês verem o desenvolvimento. Era xy mais 4 vezes xy menos 4. Então, ó, xy mais 4 vezes xy menos 4. Então, como é produto
de soma pela diferença, o termo do meio vai cancelar. Então, já que ele vai cancelar, o que eu faço? Elevo o primeiro termo ao quadrado. Então, eu vou elevar xy ao quadrado. Mais vezes menos sempre vai dar menos. E elevo o segundo termo ao quadrado. Pronto. X elevado ao quadrado dá x2. Y elevado ao quadrado dá y2. Menos 4 elevado ao quadrado dá 16. Então, eu já fiz direto. Se você fosse fazer pela distributiva, isso aqui ia ficar o quê? Ó, xy vezes xy, xy ao quadrado. Mais com menos, menos 4 vezes xy. Depois aqui multiplico, mais com mais dá mais, 4 vezes xy. Mais com menos dá menos, 4 vezes 4, 16. Olha lá, ó, tô devendo 4, paguei 4, anulou. O que sobrou? X ao quadrado, y ao quadrado, menos 16. Tá vendo? Então, apareceu produto da soma pela diferença, é só pegar e elevar ao quadrado o primeiro e o segundo termo. Dúvidas? Não. Não? Não. Bom, por que eu falei disso daí? Porque para resolver a equação de segundo grau, eu posso utilizar a fórmula de Bhaskara ou a técnica da fatoração. O que significa fatorar? É um processo utilizado na matemática que consiste em representar um número ou uma expressão, né? Então, pode ser uma expressão algébrica, como produto de fatores, ou seja, por uma multiplicação. Isso é fatoração. E a gente tem a fatoração de polinômios. O que significa isso? Escrever um polinômio como uma multiplicação, tá? Então, aí, eu tenho dois modos de fatorar. Eu posso fatorar colocando o fator comum em evidência, ou eu posso fatorar por agrupamento. Como é o fator comum em evidência? Eu vou olhar na expressão que eu tenho e vou verificar se elas têm alguma coisa em comum, tá? Então, igual aqui nesse caso, ó, eu tenho aqui esse exemplo, que é 12x mais 6y. Então, eu tenho lá 12x mais 6y, acho que é menos 9z. Deixa eu ver. Menos 9z. Se eu olhar nessa expressão aqui, o que eu vou observar que elas têm em comum? A parte literal não tem nada em comum. Aqui é x, aqui é y, aqui é z, tá? Agora, a parte numérica, ó, aqui é 12, aqui é 6, aqui é 9. O que esses números têm em comum? Todos os três são resultados da tabuada do 3, concorda? Então, todos os três números aqui são divisíveis por 3. Então, o que eles têm em comum é o divisor. Então, eu vou colocar o que eles têm em comum do lado de fora. Abro um parênteses e vou pegar cada um deles e vou dividir por isso que eu coloquei aqui como em comum. Então, eu vou fazer 12 dividido por 3, 4. 4x. Mais 6 dividido por 3, 2y. Menos 9 dividido por 3. Opa, é 3, eu pus 2. Então, não sei onde que eu tô com a cabeça, né? Mas tudo bem.
9 dividido por 3, 3z. Então, a forma fatorada de 12x mais 6y menos 9z é igual a 3 vezes 4x mais 2y menos 3z. Se isso aqui fosse uma equação de segundo grau, não é, né? Não foi o exemplo, não foi de segundo grau. Se isso aqui fosse uma equação de segundo grau, eu ia falar para vocês o seguinte: toda a equação de segundo grau, ela está escrita na forma a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero. A é chamado de coeficiente, B também é chamado de coeficiente e C é chamado de coeficiente ou termo independente, tá? O que o coeficiente A está fazendo? Ele está multiplicando com x elevado a 2. E o coeficiente de B é o número que está multiplicando com o x, que no caso está sendo elevado a 1. E o C é o número independente, o número que não tem letra. Então, isso aqui, ó, como exemplo, eu posso colocar, sei lá, 2x ao quadrado mais 3x mais 5 igual a 0, tá? Nem sei se essa equação aqui vai dar certo, mas vamos fazer de conta que tá. Só para vocês poderem comparar. Então, o nosso A aqui seria o 2, o nosso B aqui seria o 3 e o nosso C aqui seria o 5, tá? Se eu tivesse fatorado isso aqui fosse uma equação de segundo grau, então eu escreveria aqui, ó, que aqui seria igual a 0. Se isso aqui é igual a 0, o que eu estou falando? Que 3 vezes tudo isso que está aqui dentro tem que dar 0. Numa multiplicação para o resultado ser 0, ou esse 3 teria que ser 0, ou tudo que eu resolvesse aqui dentro seria 0. Então, nesse caso, se eu tivesse uma equação de segundo grau aqui, que tivesse como eu colocar o fator comum em evidência, seria muito mais prático eu resolver a equação de segundo grau pelo fator comum em evidência do que por Bhaskara, tá? Mas não preocupa, é só um comentário e a gente vai ver isso, tá? Por enquanto, eu só quero que vocês se liguem em como que a gente faz para colocar o fator comum em evidência. Então, por exemplo, aqui, na letra B, eu tenho esse número aqui e está pedindo para eu fatorar. Então, a letra B... Ai, por que você não quer vir para cá, meu bem? Então, a letra B está pedindo para eu resolver isso daqui. Então, eu tenho... Ah, só que eu acho que ficou desconfigurada essa porcaria. Deixa eu só ver se é 2a ao quadrado ou se é 2... Acho que é 2 ao quadrado de B. Peraí, deixa eu só confirmar. Ficou desconfigurado, tá? Aqui, na verdade, é assim, ó. 2a ao quadrado de B mais 3a cubo de C menos a quarta. Então, o que eles têm em comum aqui, ó? O A, né? A gente tem aqui A elevado a 2, A elevado a 3 e A elevado a 4. Os coeficientes não tem nada em comum, porque aqui é 2, aqui é 3, aqui é 1. Então, não tem nada, não tem divisor em comum. Aqui só tem um B, aqui tem C. Então, a única coisa que eles têm em comum aqui seria o A. Só que eu tenho A2,
A3 e A4. Eu sempre vou pegar o de menor expoente. Então, eu vou colocar em evidência aqui o A2. Aí, eu abro parênteses e vou pegar todo mundo que está aqui e vou dividir por esse A2. Número, eu divido com número. Letra, eu divido com letra se ela for igual, né? A outra, se não for, eu conservo. Então, ó, aqui do lado do A2 é como se tivesse 1. Então, 2 dividido por 1 dá 2. A2 dividido por A2, ó, é a mesma coisa que isso. Então, o que eu estou fazendo? Uma divisão de potências de bases iguais. O que eu faço? Subtraio os expoentes. Então, isso aqui vai dar A elevado a zero, que é 1. Então, aqui seria o A2 dividido por A2 seria 1. O B não dá para dividir por A2, eu copio o B. Mais 3 dividido por 1 dá 3. A3 dividido por A2, ó, conserva a base, subtrai os expoentes. 3 menos 2 dá A1, que é o mesmo que A. E copio o C. Menos A4 dividido por A2 vai dar A2. Pronto, então isso aqui é A2 vezes 2 vezes 1, 2, 2B, mais 3AC, menos A ao quadrado. Isso é a forma fatorada dessa expressão aqui, ó. Então, isso aqui é a forma fatorada dessa expressão algébrica aqui, tá? Que eu coloquei, então, o que eles tinham em comum em evidência. Dúvida disso? Não. Não? Ok. Aí foi uma forma de fatoração, que eu coloquei o que eles tinham em comum em evidência. A outra forma seria o agrupamento. O que é o agrupamento? Nada mais é que eu olhar o que eles têm em comum. Só que às vezes pode acontecer deles terem mais de um fator em comum. Então, por exemplo, aqui, ó, igual esse exemplo que eu dei aqui. O exemplo foi mx mais 3nx. Então, foi mx mais 3nx. Deixa eu ver o que mais que eu esqueci. Mais my mais 3ny. Mais my mais 3ny. É isso mesmo? Deixa eu ver. Isso. Bom, então o que eu vou ver aqui, ó? Aqui nesses dois termos, só posso fazer isso de 2 a 2, tá? Aqui nesses dois termos, o que eles têm em comum? O x, né? Então, ó, mx, nx. Então, eu vou colocar o x em evidência e vou fazer. O m, eu vou ter que copiar. O x com o x dá x0, que é o mesmo que 1. Eu não preciso escrever o 1. Mais 3n, porque x com x vai dar 1. Aqui, quem que eu vou colocar em evidência? O y, ó, porque ele está aqui e está aqui. E aí eu vou dividir my por y vai dar m. 3ny dividido por y vai dar 3n. Pronto. O que aconteceu Professora, aqui? por que divide? Por que divide? É. Porque você tem que fazer o contrário do que ele estava fazendo. Ele não está multiplicando, ó, m vezes x, 3 vezes n vezes x. Para ele sair, você faz o contrário. O contrário de multiplicar é dividir. Por quê? Entendi. Porque se você quiser voltar naquela forma original, ó,
você está multiplicando. Aí você vai fazer x vezes m, mx, tá vendo? Ó? X vezes 3n, 3nx, tá vendo? Então, você faz o inverso do que você estava fazendo, tá? Tá bom. Então, a operação inversa da multiplicação é a divisão, por isso que a gente divide. Agora, o que aconteceu aqui, ó? Agora a gente tem em comum m mais 3n, m mais 3n, não é? O x está multiplicando com o m mais 3n, pegando esse resultado, somando com o y, que também está multiplicando com o m mais 3n. Então, como que vai ficar isso aqui? Eu posso pegar x mais y e o que der, multiplicar por m mais 3n. Ó. Eu não preciso fazer separado. Então, essa aqui é a forma fatorada dessa expressão aqui, ó. Certo? Certo. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui que não vão letras. Aqui é o trinômio do quadrado perfeito. Não, eu não pus outro exemplo, não. Bom, aí o próximo é um trinômio do quadrado perfeito. O que é um trinômio do quadrado perfeito? Trinômio, porque tem 3 termos. Do quadrado perfeito. Por quê? Porque eu consigo extrair o quadrado do primeiro termo, consigo extrair o quadrado do segundo termo, e o termo do meio vai ser 2 vezes o valor do primeiro termo pelo segundo termo. Quando isso acontece, eu digo que eles são um trinômios do quadrado perfeito. Então, para eu verificar se eles são ou não um trinômio do quadrado perfeito, a primeira coisa que eu vou fazer é extrair a raiz quadrada do primeiro e do segundo termo, tá? Então, ó, aqui tem um exemplo. A gente tem lá a equação x ao quadrado mais 6x mais 9. Então, eu tenho lá, ó, x ao quadrado mais 6x mais 9. Para ele ser um trinômio do quadrado perfeito, eu tenho que extrair a raiz desse. Então, eu vou extrair a raiz de x ao quadrado e extrair a raiz quadrada desse. Raiz quadrada de x ao quadrado. Cancela esse 2 com esse 2, dá x. Raiz quadrada de 9, 3. Então, eu consegui extrair a raiz do primeiro e do último. Agora, para eu bater o martelo e falar isso é um trinômio do quadrado perfeito, eu vou pegar o resultado da raiz do primeiro, que é x, e vou multiplicar com o resultado da raiz do segundo, que é 3, vezes 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes x, 6x. Olha lá, ó. O termo do meio é 6x. Quando isso acontece, a gente diz que isso é um trinômio do quadrado perfeito. Agora, suponhamos que eu falasse assim, ó. Fatório polinômio x ao quadrado menos 8xy mais 9y ao quadrado. Então, x ao quadrado menos 8xy mais 9y ao quadrado. Então, eu vou extrair a raiz do primeiro, extrair a raiz do segundo. Raiz quadrada de x ao quadrado, x.
Raiz quadrada de 9, 3. Esse 2 cancela com esse 2. Então, vai dar 3y. Aí, eu vou pegar 2, multiplicar por x, multiplicar por 3y. Tá vendo, ó? Multipliquei o resultado das raízes por 2. 2 vezes 3, 6xy. 6xy é diferente de 8xy. Lá está 8xy. Então, isso daqui não é um trinômio do quadrado perfeito. Por que que é chamado de quadrado perfeito? Porque quando eu tenho um trinômio de quadrado perfeito, se eu for representar isso usando a geometria, então fazendo uma representação por meio de desenho, essa equação aqui, ó, essa não, a outra lá, que é um trinômio do quadrado perfeito, x ao quadrado mais 6x mais 9, na forma de desenho, quando eu for representar isso geometricamente, vai formar a figura de um quadrado. Já essa daqui, que não é um trinômio do quadrado perfeito, essa representação na forma de desenho não formará um quadrado, tá? Então, por isso que uma é chamada de quadrado perfeito e a outra não. Porque você, quando for representar isso na forma de desenho, formará um quadrado. Dúvida, gente? Claro que deve ter um monte, né? Mas assim, na hora que for fazer os exercícios, é que vai ficar mais fácil para vocês entenderem isso, né? Mas, assim, são comentários que eu preciso de fazer para vocês poderem entender melhor, tá? Eu vou falar agora só da diferença de 2 quadrados. E aí a gente para por hoje. Amanhã a gente continua, tá? O que é a diferença de 2 quadrados? É quando eu tenho uma expressão nessa forma, ó, que eu estou fazendo um termo elevado ao quadrado menos um outro termo elevado ao quadrado. Então, isso aqui na forma fatorada, né? Escrever isso aqui em forma de multiplicação seria a mesma coisa que se eu fizesse A mais B vezes A menos B. Por que que eu coloquei um positivo e um negativo? Porque é a única maneira de eu fazer esse sinal continuar negativo, ó. Porque daí eu vou multiplicar mais com menos, vai dar menos, tá? Então, eu tenho, nesse caso, um binômio. O anterior era um trinômio, porque eu tinha 3 termos, ó. O primeiro, o segundo, o terceiro. A diferença de quadrados, eu tenho um binômio. Por quê? Porque eu só tenho 2 termos. Então, aqui está pedindo para a gente achar, fatorar o binômio 9x ao quadrado menos 25. O raciocínio vai ser basicamente o mesmo, tá? É 9x ao quadrado menos 25. Isso é um binômio. O que eu faço, então? Extraio a raiz do primeiro, extraio a raiz do segundo. Raiz quadrada de 9x ao quadrado, raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 25, 5. Como eu quero um sinal de menos, o que eu vou escrever isso aqui? Qual que vai ser a forma fatorada? 3x mais 5 de cá vezes 3x menos 5 de cá, ó. Aí eu vou ter aqui o produto da soma pela diferença. Lembra que a gente falou agora há pouco lá atrás? Se eu
aplicar distributiva aqui, o que vai acontecer no final? Eu vou ficar com o quadrado do primeiro, 3x vezes 3x vai dar 9x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, porque os termos... Desculpa, os termos do meio vão se anular, tá? Então, quando eu tenho a diferença de 2 quadrados, ou seja, estou fazendo uma subtração com números que dá para eu extrair a raiz, eu chamo isso de diferença de quadrados. Aí é só eu extrair a raiz de cada um e escrever isso na multiplicação, colocando um como soma e o outro como subtração. Deu para entender ou não? Sim. Eu não tô entendendo, não. Oi, Dani? Eu não entendi muito bem, não. Não? Ó, Não. vou te dar um outro exemplo. Vamos supor que eu coloque assim, ó. 25a ao quadrado menos 36, menos 36. Isso aqui é uma diferença, certo? Peraí, deixa eu tomar um pouquinho de água, que a minha garganta tá falhando. Isso aqui é uma subtração de 2 termos. Então, aqui eu tenho só 2 termos, ó. O primeiro e o segundo. O meu primeiro termo é o 25A2. O meu segundo termo é o 36. 25A2 são números que a gente chama de quadrados perfeitos. Por quê? Porque são números que tem jeito da gente extrair a raiz, tá? Raiz quadrada. Por quê? Ó, 25. Qual que é a raiz quadrada de 25? Que número vezes ele mesmo dá 25? O 5. Sim. Então, tem como eu extrair a raiz quadrada de 25. Por quê? Porque existe um número que multiplicado por ele mesmo dá 25. E que número multiplicado por ele mesmo dá a elevado a 2? Ah, ó. Porque se eu coloquei isso aqui dentro da raiz, ó. O que é isso aqui? Na forma fatorada. 5 é 5 ao quadrado. E o a elevado a 2 já está na forma fatorada. Cancelo esse 2 com esse 2, o 5 perdeu a casinha. Cancela esse 2 com esse 2, o a perdeu a casinha, ó. Então, deu 5a. Então, Dani, toda vez que você tiver uma subtração entre 2 números que dá para você extrair a raiz, é mais fácil você extrair a raiz para depois tirar, porque você vai ter um número menor, tá? E aí, ó, 36. Uhum. Existe a raiz quadrada de 36, não existe? Que número vezes ele mesmo dá Sim. 36? O 6. 6. Se o 6 é a raiz quadrada de 36, toda hora eu tô fazendo isso, caramba, peraí. Se o 6 é a raiz quadrada de 36, ó, então eu vou colocar lá, a raiz quadrada de 36 é 6. Então, quais são os números que a gente encontrou como raiz? 5a e 6. Eu vou escrever a multiplicação desses números aqui, ó. Então, eu vou fazer 5a mais 6 vezes 5a menos 6. Por que que eu vou escrever isso? Porque eu quero fatorar. Lembra que eu falei no início? Fatorar significa escrever um número em forma de multiplicação. Então, eu transformei esse número que estava aqui no começo em multiplicação. Por que que ficou um positivo e um negativo?
Porque quando eu multiplicar o sinal, mais com menos, aqui vai ficar menos, ó, que é o que estava lá dentro, tá? Então, se você resolver essa multiplicação, você tirar a prova e ver se você fez certo, você resolve a multiplicação aqui pela forma da distributiva. Resolvendo, ele tem que voltar a ficar dessa forma aqui, ó. Então, como que eu vou resolver? Vou fazer 5A vezes 5A, 5A vezes 6. Então, 5 vezes 5, 25. A vezes A, A2. Mais com menos, menos. 5 vezes 6, 30, conservo A. Aí eu faço aqui, mais com mais, mais. 6 vezes 5, 30, conservo A. Mais com menos, menos. 6 vezes 6, 36. Tô devendo 30, paguei 30, cancelou. O que sobrou? 25A ao quadrado menos 36, tá vendo? Isso aqui, ó, é a forma que estava antes. Então, eu só escrevi essa forma aqui de maneira fatorada, ou seja, em forma de uma multiplicação. E para dar certo essa multiplicação, o que eu tenho que fazer? Achar a raiz do primeiro, que é 25A ao quadrado, achar a raiz do segundo, depois eu multiplico a soma desses números pela diferença entre eles. Entendeu agora ou não, Dani? Deu uma clareada, professora.